Muito bem, continuando a comentar no Atlas da visão panorâmica do Apocalipse, essa obra que nós tivemos a alegria de publicá-la, e agora nós vamos entrar, tudo que falamos é uma introdução, para entrarmos de fato no Apocalipse, na revelação ilustrada. Não é? Então, a ideia aqui não é que você só leia, mas que você também veja as imagens, ou seja, possa ser transportado para a época de João, para entender o que João estava passando. O livro do Apocalipse, ele é uma revelação da pessoa de Jesus. Apocalipse 1:1 diz revelação de Jesus Cristo. Então, nós temos nesse livro uma revelação de uma pessoa, a pessoa de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O livro, ele é muito ilustrado, o Apocalipse. Nós vemos que João teve visões no final desse livro. Eu falo de 40 visões que João teve. Portanto, o livro do Apocalipse, ele é visionário. Por isso, nós vamos ver através desse livro aqui, olha, já na capa, né? A visão do capítulo 1, mas nós vamos ver várias imagens para que você possa tentar ver ou se colocar um pouco no que João viu no Apocalipse. Então, a primeira imagem que nós temos é essa daqui, ó. Essa aqui, João, na ilha, o ancião, numa ilha chamada Patmos. João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Você pode contemplar o ancião João na ilha chamada Patmos. João se encontrava nessa ilha. Ele é o último dos apóstolos de Jesus, né? Pedro já tinha morrido, Paulo e muitos dos apóstolos, ele é o último que está vivo. Aparentemente, parece que ele estava só, abandonado, mas o Senhor não nos abandona. Em Mateus 28:20, Jesus prometeu: Eis que estou convosco todos os dias. E João, apesar de estar nessa ilha, foi mandado para lá para morrer no exílio. Normalmente, as pessoas iam para a ilha, trabalhavam forçado em cavernas, em minas de carvão, e normalmente não voltavam, acabavam morrendo na ilha, entre outros presos e alguns até malfeitores, bandidos, homicídios. E João se encontra então numa ilha, uma ilha deserta, longe da sua terra, longe do seu povo e longe dos irmãos, e o mar separa ele dos irmãos aqui. Então, quando João se encontra assim, depois da introdução do Apocalipse, nós vemos a situação em que João se encontrava lá. E aí, de repente, olha, ele está lá na ilha, isolado, sozinho, mas de repente ele vai ouvir uma voz. Ele diz no verso 10: E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, quando João parece que está sozinho, João parece que está abandonado, de repente ele é arrebatado no dia do Senhor. Ele prova de um arrebatamento. E aí, nesse arrebatamento que ele vai ter, essa voz, uma voz forte, uma grande voz como de trombeta, João então vai receber a ordem para escrever
esse livro do Apocalipse. João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor e recebe a ordem, olha só, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, voz forte, voz poderosa, a voz de Cristo, que dizia, o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Portanto, o Apocalipse foi dirigido às 7 igrejas da Ásia. E aqui diz, o que vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. João parece que estava sozinho, mas ele é arrebatado e recebe ainda uma ordem para escrever. O ministério dele ainda não havia encerrado. Ele vai dar uma das revelações mais maravilhosas que nós vamos ter, a revelação da pessoa de Jesus. E a ordem para que ele continue escrevendo e envie. E graças a Deus por essa ordem, por essa revelação, porque hoje nós temos o livro do Apocalipse, esse livro rico. Então João recebe a ordem. O que vê, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E diz aqui, verso 12, e virei-me para ver quem falava comigo. Quando João se vira, ele foi arrebatado em espírito, e ele se vira para quem falava com ele, e virando-me, na hora que ele se vira, ele vai virar-se, e ele virando-se, vai ver essa visão aqui. E virando-se, vi 7 castiçais de ouro, 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido no peito com um cinto. Olha aí o cinto, né? João viu o cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os olhos dele como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. No verso 10, a voz é como de trombeta, mas agora aqui no verso 15, sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, 7 estrelas na sua destra, e da sua boca saía uma grande espada, uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando eu vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre minha destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que visão! Eu espero que você consiga contemplar isso, olhar, contemplar, meditar, ser transportado para aquilo que João viu e sentiu no Apocalipse. Nós não podemos ler o Apocalipse de outra forma, a não ser vendo o que João viu, entendendo a profundidade dessa revelação, e escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois hão de acontecer. E aí fala do mistério das 7 estrelas, verso 20. É o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra.
e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Olha só que mistério maravilhoso que nos é revelado. Cristo carrega a igreja, os pastores, os anjos da igreja na sua destra e anda no meio das 7 candeeiros que representa as 7 igrejas. A igreja é a luz do mundo. A igreja não só é a luz do mundo, também é o sal da terra. Vamos agora entender, e aqui no livro você vai entender esse simbolismo dessa imagem. Aqui nós explicamos o simbolismo para você e nós vamos falar do simbolismo desse primeiro capítulo aqui. Os 7 candeeiros, já diz no Apocalipse, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A igreja é um candeeiro no mundo, a sua luz deve brilhar. Quando João viu, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão de semelhança do Filho do Homem vem do livro do profeta Daniel. É uma alusão ao livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo de número 13. Eu vou ler para você Daniel, capítulo 7, verso 13. Há muitos paralelos no livro do Apocalipse com Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então dirigiu-se ao ancião de dias. E olha só, Daniel 7:9, vê se não é parecido com a descrição do Apocalipse, capítulo 1. Diz aqui: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono como chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Aqui o trono é como chama, e aqui os seus olhos são como chama de fogo. Então, logo no capítulo 1, há uma semelhança muito grande entre o Cristo glorificado e a visão que Daniel teve. Quando fala que a sua veste era comprida, uma roupa talar, como diz em algumas traduções, fala do sacerdócio de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, essa visão que João tem do Cristo, do Filho do Homem, com essas vestes compridas, representa o sacerdócio de Cristo Jesus. Sacerdócio poderoso, aquele que vive para interceder por nós. O cinto de ouro na altura do peito nos fala de julgamento. O juiz normalmente usa uma roupa com o cinto à altura do peito. E aqui nos fala não só de juízo, pelo fato de ser de ouro, mostra a realeza daquele que julga. O rei, juiz, justo juiz, que julgará todas as coisas. Quanto aos cabelos brancos, os cabelos brancos nos falam da eternidade, da sua eternidade. Daniel 7:9. Os olhos como chama de fogo. Esses olhos que são como chama de fogo nos fala da sabedoria e do conhecimento, do julgamento divino.
O próprio livro do Apocalipse também nos fala isso. Em Apocalipse 2, verso de número 23, diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação se não se arrependerem. Então, ele tem julgamento divino. O rosto que brilha como o sol, conforme descrito aqui, nos fala de iluminação e de sabedoria divina. Também o fato de o rosto brilhar como o sol nos aponta para o livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 2. Jesus é o sol da justiça. Eu vou ler essa passagem para você. Malaquias 4, 2. A escola de interpretação canônica pega os trechos do Apocalipse, os versos, e procura no cânon das Escrituras. Então, para entender o Apocalipse, você tem que conhecer a Bíblia. Você conhecer a Bíblia de Gênesis até Judas, não é? Porque tudo vai se canalizar, se concentrizar no Apocalipse. Quem não conhece a Bíblia, fica difícil. Olha, Malaquias 4:2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Lembra que o seu rosto é como o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como bezerro do cevadouro. Então, o rosto como o sol aponta exatamente para a iluminação e a sabedoria divina, o sol da justiça que brilha. Pé semelhante a latão reluzente. Os pés semelhante a latão reluzente nos fala da sua força, da sua estabilidade, da transcendência divina. E eu vou ler Daniel capítulo 10. Veja como é importante conhecer o cânon das Escrituras para poder entender o Apocalipse. Daniel 10, verso 16 diz: e eis que como semelhante dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a boca e falei, disse aquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobre me viram dores e não ficou força alguma em mim. Como João, quando viu, caiu, mas quando foi tocado, veio a força novamente, né? Assim que tocou nele, ele sentiu a força para ele se pôr de pé novamente. Voz, como voz de muitas águas, nos fala da universalidade divina. E aqui eu vou apontar para Ezequiel, capítulo de número 43, verso 2. Olha só o livro do profeta Ezequiel 43, 2. Nos fala assim: eis que a glória do Deus Israel vinha do caminho do Oriente, e sua voz era como a voz de muitas águas. Então a voz de muitas águas aponta para o Senhor que vem do caminho do Oriente, e a terra resplandecente por causa da sua glória. Note como é importante conhecer o cânon para você entender o Apocalipse. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, as 7 estrelas. Apocalipse 1:20 já nos fala desse mistério. Jesus tem os anjos da igreja em sua mão direita, sinal de destra. Destra nos revela a autoridade. O próprio Cristo subiu ao céu e ficou à destra do Deus Todo-Poderoso. E da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. A espada que sai da sua boca tanto aparece no Apocalipse capítulo 1, como também no capítulo 19, no retorno de Cristo. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, seus olhos como chama de fogo. Essa espada não está na mão direita. Na mão direita ele tem as 7 estrelas. Normalmente uma espada se usa na mão direita, mas a espada sai da sua boca. Então no Apocalipse também 19 fala-nos a mesma coisa, que ele vem vestido, né? Os seus exércitos, verso 15, 19, da sua boca sai uma
aguda espada para ferir com ela as nações. Essa aguda espada representa a própria palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, lemos assim, o escritor de Hebreus nos descreve a palavra de Deus, Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, qualquer espada, 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, espero que você tenha entendido o simbolismo dessa imagem do primeiro capítulo e visto com profundidade o que significa. Então, com isso, nós cobrimos o capítulo 1, essa imagem do Cristo glorificado. Essa imagem também tem a ver com a mensagem que será dada às 7 igrejas. Então, no próximo vídeo, nós vamos focalizar nas 7 igrejas que vão receber a mensagem do Filho do Homem, do Filho de Deus, cujo rosto é como o sol, os olhos como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda, 2 gumes e tantas outras descrições. Espero que você tenha entendido e que você possa admirar e apreciar a revelação do Filho do Homem, que anda no meio da sua igreja, que tem na destra os 7 anjos, o Senhor da igreja, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Deus te abençoe e não perca o próximo vídeo, onde nós vamos focalizar no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Esse aqui focalizamos no capítulo 1. Leia o capítulo 1 novamente. Olha, se você tem o livro, leia com o livro, leia olhando a imagem, leia apreciando, leia meditando, leia transportando-se para aquilo que João viu. Que você também possa provar de um arrebatamento de sentidos para contemplar o que João contemplou. Deus te abençoe. Quem esteve convosco explicando, capítulo 1 do Apocalipse, pastor Eugênio Piacentini. Acione nosso canal, PR Eugênio Piacentini. Subscreva esse canal, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.